Pessoal, boa noite a todos. Demorou para iniciar aqui a gravação. Então, nós estamos no nosso 8º encontro. Então, chegou o momento do compartilhamento, do término do compartilhamento, das implementações, chegou o momento do nosso término. Então, antes de mais nada, quero agradecer a participação de todos vocês, né? Quero dizer que foi uma honra trabalhar com vocês todo esse tempo. Eu vou passar para vocês as datas. Então, nós temos até o dia 9, certo? Para vocês terminarem tudo, né? Se tiver algum detalhe na implementação para colocar mais, se tiver algum detalhe no portfólio para colocar, pode colocar. Eu estou verificando todos e já estou fazendo os apontamentos ali. Então, até dia 9 tem que estar tudo entregue. Vocês têm que... E não esqueçam, por favor, de me entregar, que às vezes pode terminar a implementação ou portfólio e não clicar no entregar. Então, por favor, cliquem lá no entregar. Então, vamos lá. 8º encontro, implementação e avaliação da jornada. Então, vamos retomar. Na aula anterior, né, nós fizemos o nosso bate-papo, diretor em ação, e foram socializadas algumas implementações. Então, hoje, certo, Sheila? Então, hoje nós vamos fazer a avaliação de como foi o nosso encontro e nós vamos fazer as socializações das implementações. Avaliação, feedback da jornada, e hoje nós estamos encerrando a primeira jornada. Avaliação da jornada. O maior efeito do feedback ocorre quando ele é voltado para auxiliar o aprendiz a compreender o que tem que ser feito para melhorar. Todos temos clareza do quão importante e valiosa é a ferramenta feedback. A gente tem falado muito isso, principalmente quando a gente fala de observação e todos os feedbacks que a gente faz, quando a gente faz alinhamento, quando nós fazemos todo o nosso trabalho que tem um feedback, o feedback é... Qual é o objetivo do feedback? O objetivo é sempre a melhoria, é sempre o avanço, é sempre a evolução. Nesse sentido, gostaríamos muito do seu feedback em relação à nossa primeira jornada, de modo que possamos compreender o que precisa ser ajustado para as próximas. Suas sugestões, críticas construtivas e elogios são muito bem-vindos. Seja muito transparente, contamos com você para juntos melhorarmos cada vez mais o nosso grupo de estudo. Então, pessoal, nesse momento, vocês vão fazer a avaliação da jornada. Opa, vamos voltar aqui um pouquinho. Vocês vão fazer a avaliação da jornada. A avaliação da jornada está aqui nesse Forms. Vou colocar para vocês aqui, ó. Já estou colocando no chat. É o Forms da avaliação da nossa jornada. Então, eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês responderem o Forms. Então, assim, é muito importante que vocês respondam o que nós podemos melhorar, o que pode melhorar para a segunda jornada. Deem as sugestões de vocês, são muito importantes essas análises, essas sugestões, para que os nossos próximos encontros e as nossas próximas jornadas sejam cada vez melhores. Então, conto com a colaboração de vocês nesse momento. Vocês vão ter 10 minutinhos para fazer a avaliação da nossa jornada, da nossa primeira jornada de 2025 do diretor formador. Então, o link está aí. Confirmem para mim se todos conseguiram abrir o link, coloquem um joinha. E daí nós vamos contar 10 minutos e daí já vamos começar as apresentações das implementações. Vamos começar pela Tânia. Ok? Então, 10 minutinhos. Qualquer dúvida, eu estou aqui. É só para responder a avaliação.
Prof, qual é a especificidade dessa turma? Regular 1, 2, 3? Regular 2. 2, né? Regular Tá. 2.
Oi, Ivone. Agora, deixa eu Ah, então tá, que eu estava quietinha aqui para vocês responderem mesmo. Meu Deus, eu falei, eu tô sem áudio aí os dados móveis. Eu falei, meu Deus, é a atividade que estamos? Não, fique tranquila. Mais um minutinho aí a gente já começa a apresentação. Eu penso aqui, mas todos os dados móveis vai dar certo. Vai dar tudo certo. Pode depois apresentar para mim. Coloco sim, fique tranquila que eu apresento o teu, Ivone. Ótimo, então agradeço. Isso aí, né? Diante dos desafios, a gente volta a manivela. Vai sempre dar tudo certo no final. Ah, com certeza. Tem que dar, né? Ah, sempre combinado, dá. Então. Ok. Pessoal, podemos começar então? Ok? Então vamos lá. Posso projetar de todo, certo? Aquele só me dá um ok, que daí eu vou projetando para vocês. Para mim é bem tranquilo. Tânia, podemos começar quando você quiser. Pode projetar, então, por favor. Já está aparecendo para vocês? Está. Então. Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Quero apresentar para vocês a minha escola, né? Foi feita uma foto com uma empresa que foi lá, né? Um projeto para a gente. Eles acabaram de tirar umas fotos com drone e dá para ver bastante, né? A área em volta da escola. Então, a escola é uma área rural, né? A gente está lá no meio da natureza mesmo. Tem a igreja, tem a escola, tem o posto de saúde e a escola municipal. Então, a implementação, ela foi realizada no dia 28 de abril, né? Na semana anterior, eu conversei, combinei com a professora, foi logo ali depois do feriado. A gente teve um atraso ali de uma semana, na verdade, eu queria ter implementado antes, mas o feriado ali caiu o feriado de Tiradentes, a Semana Santa, a quinta e a sexta eram bem os nossos dias de aula, que era segunda, quinta e sexta são os dias de recomposição de aprendizagem dos nonos anos, né? E foi bem os dias do feriado. Então, acabou atrasando uma semana, mas a gente conseguiu jogar ali e foi feito a implementação para o dia 28 de abril, tá? Então, as professoras, né, foram avisadas antes que eu iria fazer observação para a implementação, né? E elas me passaram daí o conteúdo, queriam trabalhar a regra de 3, foi uma aula de recomposição de matemática de uma turma de 9º ano. Temos as duas professoras já, a professora Carol e Indy, e as duas estavam presentes nesse dia. Pode passar, prof. Então, antes de iniciar a aula, a professora tinha uma relação ali de duplas dos alunos. Ela separou, a organização da sala foi em pares. Como havia feito o diagnóstico do SAEB na semana ali do dia anterior, no dia 24 de abril, ela corrigiu e separou por nível de aprendizagem os alunos. Então, ela pegou aquele aluno nível 5, né? O aluno nível 4, nível 5, e colocou com uma dupla com o aluno nível 3, nível 2, para realizar essa atividade de regra de 3. Então, a primeira parte da aula ali foi a organização da sala de aula, então ela foi chamando por duplas e eles já foram sentando ali e se organizando, né, conforme já estavam as carteiras que já estavam em duplas. Depois ela iniciou com a explicação ali no quadro, explicou a regra de 3, foi perguntando bastante para os alunos, né, fazendo perguntas ali, eles interagiram, não muito nesse momento, né, que ela estava explicando a atividade. E aí ela propôs exercícios, resolução de problemas de regra de 3, colocou no Educatron e falou que iria ligar um cronômetro, que cada atividade deveria ser feita por eles de acordo com o tempo que ela iria especificar. Então, ela iniciou com 5 minutos, né, ela ligou o cronômetro, e ela explicou o porquê, qual que é o objetivo desse cronômetro, né, não era para fazer com que eles realizassem correndo, né, era porque na prova do diagnóstico teve
pelo menos uns 8 alunos que não conseguiram concluir a avaliação no tempo de 2h30 de prova. Né, muitos alunos terminaram, ainda faltava, acabou o tempo, faltava 5 questões, outro terminou, faltavam 8 questões, e aí ela queria ajudar eles nessa administração e organização do tempo, porque eles não podem ficar numa pergunta extensa muito tempo, né, se prender ali, e conversou com eles isso, pule as perguntas grandes, iniciem pelas menores, né, faz os cálculos primeiro, depois vocês vão para português, para vocês conseguirem administrar o tempo. Então, era esse o objetivo ali do cronômetro. Então, primeiro momento, a resolução de exercício foi 5 minutos, depois ela colocou outro problema, falou, agora vocês vão resolver em 4 minutos, e por final foi em 3 minutos e foi tempo suficiente. Eles viram que era tempo suficiente, se eles interpretassem ali a atividade, já começassem a resolver o problema, né, não perdesse muito tempo. E a estratégia também de colocar eles em dupla foi bem produtiva, né, sempre o aluno ali, o nível 5, começava a iniciar o exercício, chamava a atenção do colega que estava do lado, meio disperso, ou que não estava muito interessado, porque já não tinha entendido, né, na explicação, vem aqui, esse aqui faz assim, o X aqui, cruza, e eles, assim, interagiram bastante entre eles, e aí houve maior interação com as professoras, né, no momento que ela estava explicando no quadro, eles não responderam tanto, mas depois ali em duplas com o colega, e eles erguiam a mão, chamavam as professoras, elas sempre ali atentas, indo nas carteiras, e eles sabendo que o tempo ali estava rolando, que eles tinham que resolver o exercício, eles se preocuparam ali em administrar esse tempo e chegar no final da atividade. Pode passar. Aqui tem um link, prof, eu não sei se você clicar vai abrir, é o meu Drive, tem o vídeo da aula, tem os videozinhos, tem fotos, se quiser passar algum. Aqui tem as imagens, né, que elas ficam pequenas, mas a imagem da professora dando aula, a imagem das turmas ali em duplas, pode passar na próxima que aparece mais fotos. Tá, ele pediu acesso para eu poder clicar lá no vídeo. Tá. Deixa eu entrar no Drive. Rapidinho aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não deveria vir uma mensagem? Isso, ele vai uma mensagem. Quando a gente pede acesso, né? Uhum. Mas não veio mensagem. Veio mensagem? Vamos pedir acesso de novo. Isso, pedir outro acesso. Veja se foi. Só um pouquinho. Ou se você quiser colocar no chat também, Tânia, eu tento abrir pelo chat, não tem problema. É que, na verdade, esses vídeos estão no Drive e estão no meu celular. Uhum. Bom, vamos continuar aí, daí eu vejo aqui, para abrir. Pode passar o próximo que tem mais fotos. Aí aqui tem registro aqui, né, dos alunos ali em dupla, conversando, a professora lá explicando nas duplas, elas ficaram sempre andando ali entre as carteiras, e auxiliando os alunos ali durante a atividade, né. A última foto é o registro do feedback, né, e o feedback foi feito ontem, né, que a aula foi na segunda, na semana passada, e ontem, que foi segunda, que a gente tinha aula novamente, eu encontrei as professoras no colégio, e aí foi feito feedback. Esse é o diretor do colégio, ele acompanhou, a pedagoga acompanhou junto na montagem do feedback formativo ali, e na hora do feedback aconteceu um momento ali na escola, tinha pai ali para ela resolver, ela não pôde participar. Então, ela estava em atendimento aos pais. Mas o feedback foi dado para as duas professoras juntas, junto com o diretor, e elas foram bem receptivas nisso. Está no próximo slide ali, o feedback. Então, esse foi o feedback que eu escrevi e entreguei para elas, tá? Então, coloquei o nome delas ali, professoras Carol e Indy. A aula cumpriu com seu objetivo, que foi aprender regra de 3 e administração do tempo na resolução dos exercícios. Foi bem positiva a organização da sala de aula, por nível de aprendizagem, promovendo a interação entre os pares. A professora Carol identificou e valorizou os conhecimentos prévios dos alunos, realizando perguntas simples no início da aula, antes de iniciar o conteúdo de regra de 3. Professora Indy, sempre disponível para tirar as dúvidas dos alunos na resolução das atividades.
A utilização do cronômetro foi bem proveitosa para estimular a organização do tempo para a resolução dos exercícios. Muito bom a docência compartilhada, onde as duas professoras interagem com os alunos e auxiliam na resolução dos exercícios, orientando-os sobre a gestão do tempo e certificando que compreenderam. A gestão do tempo da aula foi de modo adequado e flexível aos níveis de aprendizagem dos alunos. Priorizou momentos de realização das atividades propostas e não apenas momentos da fala do professor. E aí, como sugestão, eu sugeri para elas assim, como ali no momento não tinha muita interatividade dos alunos na hora da explicação ali da atividade, que ela podia iniciar a aula ali fazendo algum momento ali de chamar eles no quadro, fazer alguma dinâmica que estimulasse a interação deles, né, um momento com que eles fossem até o quadro, ou algum tipo de joguinho ali, até que eles estavam em dupla, alguma competiçãozinha entre as duplas, né, utilizando o cronômetro mesmo, poderia utilizar o tempo, né, um grupo contra outro grupo, a metade da sala contra outra metade, né, e aí essa foi a sugestão. Ponto negativo, não consegui encontrar na aula, né, achei a aula, assim, bem produtiva, os alunos respeitam bastante a professora tem bastante domínio de turma e domínio de conteúdo, então, é uma professora QPM que já está há anos no colégio, ela é bem dedicada e bem engajada, né, e a outra professora que ela compartilha docência, também é uma professora bem dedicada e engajada. Aí tem aqui o vídeo do YouTube, não sei se esse é só para você, ou você vai passar, prof? Vou tentar aqui liberar. Ele está liberado já? Não. Vamos tentar. Espera aí. Aqui, solicitação de compartilhamento. Agora chegou 3 mensagens. Vamos voltar lá. Já autorizei. Autorizou? Então, vou tentar de novo aqui. Ou qualquer coisa, eu posso compartilhar, né? O Drive. Então, eu posso parar aqui e você pode compartilhar. Pode ser, Tânia? Pode. Então, tá. Deixa eu abrir aqui, então. Hoje o nosso tempo está bem tranquilo. Opa. Aí. Vai levar mais que eu com menos tempo. Porque fica vira. E agora é versa. Aí você pode justificar. E eles todos bem envolvidos, né, Tânia? Eles bem envolvidos, são os nonos anos, assim, bem envolvidos mesmo na atividade. Esse foi o início da aula ali, que ela estava explicando no quadro. Caro ou mais barato? Mais caro. Então, também vai aumentar. Significa, então, que ela é o quê? Diretamente proporcional, certo? Se ela é diretamente proporcional, vou resolver ela direta, sem ter que me preocupar com mais nada. O que é a regra de 3? Multiplicar em
x, certo? Então, quanto que é 5 vezes x? Isso mesmo. 14 vezes 40? Não sei. Vou armar a continha sem preguiça, né? Esse zero eu posso abaixar? Pode. 4 vezes 4? 4 vezes 1, mais 1. 560, certo? Esse 5 que estava... Muito bom, Tânia. E sentam em duplas, né? Nossa, muito bom, parabéns. Eles sentam em duplas e são bem participativos, assim. A gente está com uma média bem legal nos simulados, elas estão fazendo simulados, fazendo premiação, Olha, e até ontem a gente fez premiação do diagnóstico, né? Então, elas premiam sempre os 3 melhores alunos de número de acertos, como primeiro, segundo e terceiro lugar, e ontem elas premiaram também aqueles alunos que no simulado anterior apresentaram avanço, né? Ó, melhoraram 3 questões a mais, conseguiram atingir 3 questões a mais. Então, eles ficaram assim, na hora de receber o prêmio, eles ficaram, eu melhorei, né? Tipo, foram assim, não foi só os bons alunos premiados. Então, elas usaram a estratégia de premiar também aqueles alunos nível 2, nível 3, que no outro simulado foi ruim, só que nesse anterior ele conseguiu acertar 2 questões a mais, 3 questões a mais. Então, a gente compra bombonzinho, caixa de bis, e dá um chocolatinho ali já é um agrado para eles. E a gente está fazendo competição entre os 3 nonos, agora nessa prova aí do Acerta Brasil que vai ter essa semana, né? A gente prometeu para eles que a melhor turma que ficar com a melhor porcentagem ali na média vai ganhar 2 aulas na quadra e um lanche especial. E aí eles estão, assim, competição entre as turmas ali para ver, não pode faltar, tem que ter maior frequência e maior nota. A gente tem que usar estratégias aí para tentar segurar eles. Muito bom, parabéns. Tânia, já levei tua ideia lá para o colégio também, hein? Da competição entre as turmas. Contei de você, contei do teu trabalho, e já dei ideia lá e a ideia já pegou também lá no colégio. Ah, é legal, os alunos adoram, colocou jogo no meio, competição, premiação, eles vão atrás. Muito bom, parabéns. Então, vamos lá. Lu, agora para a implementação, quer que eu coloque aqui? Tá. Pode colocar, professora. Eu estou meia rouca hoje, mas vou falar, tá bom? Boa noite a todos. Eu sou a professora Luciane, sou gestora do Colégio Estadual Dr. Sebastião Paraná, aqui de Venceslau Braz. Esse é um pouquinho da nossa escola, né? A foto dos alunos recebendo certificado de melhoria, certificado. A gente trabalha com bastante entrega de certificados dos melhores alunos das turmas, dos alunos que fizeram todas as redações. Então, a gente trabalha há muito tempo já com esse sistema. Nosso planejamento da nossa ação foi em cima da aula das professoras Jéssica e Luciana. São professoras de língua portuguesa que trabalham com a recomposição. Então, nós colocamos, eu conversei com elas antes, sentei, comuniquei que eu estaria indo à sala para que a gente pudesse estar dando aquele apoio, ajudando as professoras. E no dia que eu fui observar, elas estavam trabalhando com contos e com lendas. Então, foi uma aula muito interessante, onde os alunos participaram bastante, porque trouxeram histórias lá dos seus avós, histórias
que as famílias contavam e recontavam para eles. Então, foi muito legal a aula. E no final dessa aula, ela teve uma ideia assim, de pedir para que eles estudassem os conteúdos até aquele dia aplicado, não só os contos, mas todos os conteúdos que ela havia dado, e fizesse com eles uma roleta. E nessa roleta, ela colocou algumas perguntas, nós colocamos o nome de todos os alunos, eu ajudei as professoras também nesse dia, onde foi colocado o nome de todos os alunos, eles saíram no pátio da escola, e aí nós fomos sorteando, não só aquele aluno bom, mas todos os alunos da turma. Sorteava o nome, os outros alunos ajudavam ele a solucionar o questionamento da professora, e aí eles respondiam. Então, foi muito legal, porque daí a professora propôs, não só para a sala dela, ela propôs para todos os terceiros que ela trabalhava. E aí nós geramos uma competição entre eles. E a escola prometeu assim, que a sala que se saísse melhor ia sendo classificada para uma final, que ainda vai acontecer, e nessa final a escola vai dar para eles uma rodada de pizza com refri e uma sessão de cinema. Então, assim, eles no começo não queriam participar, ficaram com vergonha, aí foi sorteando o nome dos alunos e os outros ajudando, eles viram que tinha possibilidade, até ali de quem não sabia estar aprendendo. E aí nós fizemos, não só com a professora de recomposição de português, como também com o professor de recomposição de matemática. Estendemos para a recomposição de matemática. Aí, na matemática, o professor jogava uma solução problema, a sala sentava em dupla, em bloco de alunos, né, em grupos, e eles resolviam aquela questão, e aí o que batesse o sino primeiro respondia. Então, assim, foi muito legal, muito gratificante. Agora a gente vai fazer a última rodada, que é para saber quem vai levar o prêmio, que vai ser a pizza, a sessão de cinema e o refri. Foi bem bacana, eu achei que valeu muito a pena trabalhar. Então, ali, ó, a roleta, todo mundo sabe, né? O sistema de roleta, que é no computador, elas colocaram as questões, aí misturaram português e matemática, os dois professores de recomposição ficaram lá na frente, e eu e a vice-diretora, eles ajudavam daí a gente a olhar, observar aquele que batia primeiro o sino para poder responder. Pode passar, professor. Aí a roleta, né, maior um pouquinho lá, ó. Tem as perguntas ali de português. Aí assim, era 5 perguntas de língua portuguesa e 5 perguntas de matemática. E um quadro onde a gente ia fazendo a marcação. Então, aqui as professoras, os alunos sentados lá, e aí eles vinham até a frente para solucionar o problema e responder. Pode passar. Mais foto dos alunos, aí eles respondendo as questões em grupos. Uma sala ficou de um lado, terceiro A de um lado, terceiro B de outro lado. E a professora ia auxiliando, mas auxiliando eles a chegar numa conclusão, não contando a resposta, é claro, né? Mas relembrando eles para que eles aprendessem mesmo. Aí eu explicando com o nome lá do sorteio, do qual aluno seria o sorteado. No começo eu achei engraçado assim, que as duas turmas achavam que eles não teriam capacidade para estar respondendo aquelas questões. Professora, a gente nem sabe o que a professora vai sortear, nós vamos pagar mico. Não, mas depois que começou 1, 2, 3 alunos, ficou muito legal, virou uma competição bem saudável mesmo, bem bacana. O feedback, eu conversei com a professora, elogiei, comecei com elogio, dizendo que a aula já foi bacana pelo fato dela relembrar aqueles contos que era já trazido de família, ela deixou com que os alunos tivessem voz, que contasse, a partir daquilo ela engrenou o conteúdo dela. Coloquei para ela que poderia ser
criado com outras turmas, que é o ponto negativo daí que ela fez para uma turma só. Falei, podia ser criada a competição, aí ela deu a ideia da roleta, e aí, posterior, né? Então, teve a aula, o feedback e a roleta depois. Então, posterior a isso, aí eles acharam até conveniente envolver os professores de matemática. Então, assim, foi bem bacana. O feedback para ela, eu achei que a professora segura, bem preparada, veio com a aula toda certinha. É claro que a gente comunica, que a gente vai estar visitando a sala naquele dia, mas você sente quando o professor está seguro, quando o professor está empenhado, quando ele passa muito bem os conteúdos para os alunos, né? Então, assim, eu elogiei muito isso dela. O fato dela ter preparado, ela não foi passando os slides conforme está lá no RCO. Ela tinha um preparo antes, né? Peneirado aquilo que poderia ser mostrado para eles e aquilo que não era necessário, porque é muita coisa no RCO. Então, eu elogiei isso também e coloquei como ponto positivo o fomento da situação, que foi a roleta posterior que deu assim, um resultado excelente. Aí, o feedback, né? Eu conversando com as professoras. E o vídeo, se você tiver tempo, quiser passar. Deixa eu pegar o feedback. Trabalho que tinham feito, realizado em sala de aula. Então, eu pude observar, assim, e relatei a Jéssica e a professora Luciana, ocorreu no dia planejado. Foi um momento bem tranquilo, um momento de trocas de ideias, um momento onde eu só pude elogiar as professoras pelo bom trabalho que tinham feito, realizado em sala de aula. Então, eu pude observar, assim, e relatei para elas que elas estavam bem preparadas, a sala estava bem dividida, os alunos estavam em pares, alguns em grupos, por níveis de conhecimento. Aquele aluno apresentando uma maior facilidade para o conteúdo estava sentado com aquele aluno que teria menos habilidade, menos aprendizagem com aquele conteúdo, e eles auxiliavam bastante a professora. As professoras também podiam dar um atendimento individualizado. Eu achei isso muito bacana. Relatei para elas que esse trabalho precisa ser feito com frequência para que os alunos possam ser estimulados, para que os alunos tenham base naquilo que estão aprendendo. O tema trazido naquela aula foi um tema significativo e eu vi que os alunos podiam também estar colaborando. Como o tema era contos e lendas, os alunos contaram histórias revividas pelos avós, pelos pais, e a professora pediu para que eles pesquisassem em casa algumas outras histórias e trouxessem para a próxima aula. Então, foi um tema bem bacana, bem interessante. Eu senti segurança por parte das duas professoras, vi que a sala estava organizada, passei isso a todo momento, que a aula foi de excelência, elas estavam preparadas, e eu me senti muito bem realizando esse feedback. A aula me surpreendeu muito, porque as professoras colocaram para os
alunos uma nova proposta a partir daquela aula, daquele aprendizado, que seria uma roleta. Essas roletas teriam perguntas das aulas aplicadas pelas professoras e os alunos seriam sorteados para responder essas perguntas. Nessas perguntas, os alunos poderiam estar em grupos, um respondia, mas o grupo podia auxiliar, o que incentiva eles a saberem, a terem conhecimento, e que eles podem estar aprendendo ali em forma de brincadeira. A professora recebeu muito bem o feedback, me coloquei à disposição, coloquei a ela que a direção da escola está aqui para auxiliar, para colaborar, para que elas possam se sentir à vontade em pedir auxílio, pedir ajuda, não só para a direção, como para a equipe pedagógica, e levei elas a refletir que esse trabalho tem que ser feito com frequência, para que os alunos sintam-se motivados, para que os alunos sintam-se estimulados, e que eu estou aqui para acompanhar todo esse trabalho. Então, foi um trabalho bem feito, bem realizado, onde eu pude ter a satisfação de participar e contribuir. Me coloquei à disposição no trabalho que ela vai fazer exteriormente com esses alunos, que é a parte da roleta, que eu poderia estar lá ajudando, estar estimulando, na torcida para que esses alunos aprendam cada vez mais. Então, foi um feedback maravilhoso. A rubrica serviu para que eu pudesse me nortear e não só tecer elogios, mas como também me colocar à disposição para, no caso, a professora venha a precisar. Muito bom, Lu, parabéns, excelente. Obrigada. Muito bom. Já vou levar essa ideia para os meus professores de recomposição. Muito bom. Maravilha, parabéns, parabéns pelo trabalho, pelo feedback. E é muito importante, assim, né, que a gente vai percebendo que vocês sempre se colocam assim: somos parceiros, estamos juntos, contem com a gente, estamos aqui. Isso é muito importante. Isso é determinante do sucesso do trabalho de vocês. É sempre quando todos vocês se colocam: somos uma equipe, estamos com vocês. Então, isso é muito importante. Isso só revigora cada vez mais o trabalho deles. Parabéns, pessoal. Parabéns, Lu. Parabéns, Tânia. Vamos lá, quem é o terceiro? Quem gostaria de ser o terceiro? Mário? Então, vamos lá, Mário. Pode ser eu também. Posso ir, então? Posso. Eu vou compartilhar aqui, tá? Prof, na minha vez, você compartilha, por favor? Porque não estou nem remando no computador que ele trava. Tá aparecendo, né? Está aparecendo o Mário, pode ir Então, tranquilo. tá, então, essa observação, assim, para mim foi bem especial, porque a professora que eu fui observar é uma pessoa que está indo para o segundo ano de docência, né? Ela começou com a gente lá no ano passado, e me chamou muita atenção a forma que ela conduzia as aulas, né? Então, a gente fez o convite, ainda a gente não sabia se ela ia ficar com a gente, por ser professora PSS, e a gente levou um pouco de sorte, que ela era uma das primeiras na classificação e acabou ficando ali com a gente. A imagem que eu trouxe para começar, eu pensei em pegar alguma coisa que fugisse um pouquinho daquela rotina escolar, né? E essa aqui é uma aula que foi feita durante o ano. A professora desenvolveu uma atividade que ela fazia uma releitura de um texto através da arte, né? Então, eles usaram os objetos, as cadeiras, as mesas, e iam fazendo a releitura, e no final as cadeiras estavam em cima deles, eles estavam embaixo das cadeiras. Ficou bem legal assim, a imagem. Infelizmente, ela não traz tudo que foi a atividade, mas foi bem bacana, assim. E é a forma que eu entendo que a escola tem que ser, né?
uma escola que tem que fugir um pouquinho dos quadradinhos. O nosso desafio principal é, além de fazer uma observação de uma disciplina que é nova, né? Onde os professores ainda estão se sentindo um pouco inseguros, todos já sabem da intencionalidade da disciplina, mas, querendo ou não, mexe com todo mundo, né? Porque é uma matriz nova, são conteúdos não novos, porque é um resgate dos conteúdos, mas é uma disciplina que tem uma particularidade bem específica, né? Então, todo mundo fica um pouquinho tenso. Então, esse eu acho que é o grande desafio dessa observação, é de como fazer parte também desse processo de formação, de construção desse currículo, né? Desse novo currículo. A nossa organização é aquela padrão, né? Então, a gente primeiro fez uma reunião com a professora Camille, que hoje faz par com o Ângelo. No dia da observação, o Ângelo ainda não era o nosso professor, né? Ele entrou depois. Coincidiu que hoje eu fiz a observação dos dois, depois eu posso até comentar um pouquinho sobre como foi, né? Mas a professora Camille que fez que é a docente que a gente observou. O dia da observação foi dia 7/4, já faz um tempinho, né? E o feedback foi logo depois, ali no dia 8, a gente aproveitou já os 2 dias que ela estava na escola e já fizemos o trabalho todo ali, em cima da nossa organização. Então, como que foi, o que eu posso trazer como relato dessa observação, né? Então, a reunião com a professora antes da observação foi uma reunião muito leve, assim, a professora se mostrou muito tranquila em relação ao que a gente estava colocando como combinados. Eu deixei ela também falar o que ela gostaria também de ser observada, né? Porque eu acho que a gente às vezes chega, eu vou observar isso de você. Mas, de repente, deixar a pessoa falar, por que você não observa isso? Eu estou pensando naquilo. Eu acho que é uma forma de construir essa observação de uma forma mais orgânica, né? Então, ter toda a preparação, então, aquele momento que o professor tem dele se preparar para essa aula, que vai ser uma aula onde o diretor vai estar junto, né? E a preparação do diretor também, que vai lá observar uma aula, então, dar uma olhada de novo nos critérios, dar uma olhada de novo nas rúbricas, né? Então, eu acho que é uma forma de preparação. Então, existiu a observação, a gente foi em cima de uma turma de 9º ano, na disciplina de língua portuguesa, e depois a parte do feedback. O feedback, assim, foi bem bacana, porque a professora falou que ela estava muito nervosa, né? E me chamou a atenção, porque a impressão que eu tive foi muito pelo contrário. Eu achei ela muito calma, sempre desde o início. A impressão que dava para mim, assim, é que eu nem estava lá, assim, que ela nem tinha me notado dentro da sala, né? E aí, ao contrário, ela falou que estava até com dor de barriga, ela estava muito nervosa, e mesmo assim ela se mostrou muito calma, muito tranquila, em cima daquilo que eu já tinha observado nela no ano passado, né? Então, a professora, ela trabalhou com uma leitura de um texto que trabalhava com o tema do futebol feminino. Então, ela desenvolveu a leitura individual, depois ela fez um trabalho em duplas, como se fosse um debate em 2, depois um debate em 4, e depois fez um debate com todos juntos, né? O legal é que ela quis mostrar para todo mundo, assim, como vão aparecendo opiniões diferentes quando a gente vai para grupos maiores, né? E foi bem bacana, assim, porque alguns alunos que eu via sempre muito retraídos, né, conseguiram se posicionar principalmente no momento que estavam nos grupos pequenos. Aqui eu coloquei a foto do texto, né, claro que ficou um pouquinho borradinho, mas dá para entender ali na hora o que seria o texto. A professora, dá para ver que ela é super jovem, né, uma professora novinha. Aqui o feedback que eu apresentei para ela, então eu mostrei aquele feedback padrão do Estado, né, para ela, assinei, bonitinho, e esse relato que está aqui foi o relato que eu fiz para ela. Fiz o elogio, comecei com aquela ideia de sempre trazer os pontos positivos, né, falando principalmente da clareza, da forma que ela conduziu a aula, o momento da escrita com os alunos, né, que os alunos também desenvolveram um pouquinho da escrita no final, como se fosse um relatório da aula. Então a gente fez esse processo. O vídeo eu não coloquei ainda, eu confesso que eu fiz ele hoje, tá? Então ainda não salvei lá na parte do Instagram não, desculpa, do YouTube, mas eu acredito que amanhã já estará dentro da nossa apresentação. Muito bom, Mário, parabéns, muito bom e muito importante. Quando vocês falam assim, eu comecei falando do ponto positivo, é muito bom, porque é um ótimo começo sempre. Quando nós começamos falando do que eles fizeram de positivo,
né? E depois a gente vai no passar dando as sugestões. Muito bom, parabéns, Mário. Mas temos aí até o dia 9 para vocês já terminarem tudo e já colocarem lá, tá bom? Qualquer dúvida podem me chamar. Rosane, podemos ir? Então tá. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Rosane, estou na direção, Rosane Aparecida dos Anjos Paganoto, estou na direção do Colégio Estadual Professora Marílio, no núcleo de Guarapuava, também no município de Guarapuava. E a minha escola é uma escola considerada média, né? Eu tenho em torno de 480 alunos. Eu digo que ela é pequena, mas ao mesmo tempo nós temos muito trabalho, né? Manhã, tarde e noite. Manhã eu tenho nonos, oitavos e nonos, à tarde sextos e sétimos, e à noite nós temos o ensino médio, uma turma de cada. Coloquei a foto aqui da formatura do ano passado, dos nonos anos e terceira série, né? Aí acho que é um momento significativo para a gente do trabalho todo do ano, e quando a gente passa pela formatura é um momento grandioso, né? Já estamos organizando deste ano também. Então, minha aula observada foi com a professora de língua portuguesa, a professora Carmen Veres da Luz. Ela trabalha conosco há muitos anos aqui no colégio, ela é QPM, está se aposentando agora, a qualquer momento sai a aposentadoria dela, mas ela ainda continua, assim, com bastante empenho. Eu digo assim, ela é muito motivada com os alunos, isso é muito bom, né? E ela trabalha com os 3 nonos, e ela também tem recomposição com os 3 nonos, que eu tenho de manhã. Então, isso é bem bacana, porque ela consegue ter uma relação boa com eles e desenvolver um bom trabalho. Então, o feedback foi combinado no dia 4, e a observação de sala de aula foi dia 7, mas, na verdade, acabou que eu até vi mais que dia 7, porque foram 3 aulas. Essa turma do nono Aires tem 34 alunos, então é uma turma grande, né? É a média das minhas turmas aqui na escola. E o feedback, desculpa, foi dado no dia 9 do 4. Então, a professora, ela utilizou 3 aulas para realizar o trabalho dela, a proposta que ela tinha pensado. Ela trabalhou na primeira aula, ela utilizou a metodologia de sala de aula invertida, os alunos pesquisaram sobre o tema de artigo de opinião. Na aula foi marcada, então, que cada aluno apresentou o que tinha pesquisado sobre gênero, tese, tema, argumentos, estrutura do texto. E cada vez que se fez necessário, a professora esclareceu as dúvidas. Na segunda aula, ela utilizou o livro de registro de classe, né, o LRSO, e os slides que tinham lá, e foi realizada a leitura e interpretação do artigo de opinião, o dilema da escolha profissional. Foi bem bacana, porque ela aproveitou o tema também para discutir um pouquinho com eles, né? Já estão pensando em procurar trabalho, que nem eles falam, então é um tema bacana para conversar e já instigando eles a pensar, né? O que eles querem aí para o futuro. A proposta da aula, então, foi no LRCO. Esta aula foi explicada especificamente com o tema e tese. Na terceira aula, a professora aplicou a estratégia Pinte o Texto, dividiu a turma em trios e distribuiu o texto, artigo de opinião, para cada trio. No entanto, houve repetição de texto. Os alunos fizeram a leitura do texto, encontraram a introdução e identificaram os elementos da introdução, tema, tese e indício da justificativa. Cada trio escolheu suas coisas para pintar o elemento. Depois que cada trio terminou o trabalho, os 2 trios que tinham o mesmo texto socializaram a atividade para fazer as comparações pertinentes para todo o grupo, né? Então, a professora assim, trabalhou de uma forma bem dinâmica, foi bem bacana a aula. Os alunos, eu falei, por mais que você fale, pintar o texto parece uma coisa, né, mais simples, assim, mas foi muito bacana, porque teve todo um contexto do trabalho que ela realizou, né?
E eu falo assim, a gente vê o resultado desse trabalho na hora que eles estão fazendo os simulados e eles estão melhorando. A gente observa que, assim como, né, a outra colega também comentou que já houve uma melhora assim, nos resultados, a gente tem observado isso também aqui. E isso é esse trabalho, que parece ser uma coisa, às vezes, mais simples, que não é, né? Porque tem objetivo, tem foco, tem, né, tem uma estratégia pensada aí. Então, foi trabalhado com a turma toda, e foi um trabalho, assim, muito, muito gratificante. Para a professora, eu penso, e para os alunos também. Prof, eu não sei se você vai conseguir abrir aqui, eu coloquei o feedback formativo. Não sei se ele não vai pedir autorização. Ele me pede acesso, Rosane. Deixa eu entrar aqui no e-mail, ver se eu consigo abrir. Ver se você consegue me dar acesso. Uhum. Prof, se eu não conseguir abrir aqui, eu posso ler, porque eu estou com ele em mãos, pode ser? Pode ser, não tem problema, pode ler sim e comentar conosco. A gente ganha mais, né, até o tempo aí. Pode. Então, o feedback foi dado no dia 7, na aula de observação, desculpa. Foi no dia 9 que eu fiz o feedback com a professora e o relato da observação. Então, inicialmente, a gente conversou com a professora, falou sobre a importância do trabalho que ela desenvolveu ali, né, a dinâmica que ela utilizou com os alunos, que ela realizou em a sala dos estudantes compreendessem, desculpa, o que ele pretendia que os estudantes compreendessem com o desenvolvimento do trabalho. Na sequência, ela realizou a organização dos grupos. Durante o desenvolvimento, tirou todas as dúvidas que foram surgindo no trabalho, conforme a proposição da atividade, de forma muito dinâmica e interativa. Então, assim, o que foi usando a rúbrica? Porque eu acho que ela ajuda muito a gente a se organizar para fazer o feedback, né? Ela nos dá um amparo muito bacana. Então, assim, o que eu observei? Organização de sala de aula. Comentei com a professora, né, que a sala estava muito bem organizada, todo o trabalho foi pensado numa estrutura bacana. Então, a professora trabalhou com os estudantes de forma clara e objetiva, promovendo a interação e a participação de todos os estudantes, apresentou gestão de tempo e organizando de forma muito organizada, mantendo o clima de sala de aula favorável com todos os estudantes. Então, tudo isso fortaleceu o trabalho, organizou de forma que os alunos participassem, da mesma forma já dessem como feedback ali do trabalho realizado, um trabalho bem feito, porque ele já conseguiu compreender. O que aconteceu no próximo lado que a gente fez, a gente já tinha no anterior bastante dificuldade de compreensão do que era tese, do que era tema, e nesse eles já foram bem melhor, porque já tinham conseguido fazer essa compreensão. Então, assim, pontos negativos durante a aula não foram observados, sendo verificado um bom trabalho realizado. A sugestão é que a professora continue utilizando as metodologias ativas e mantendo o foco na aprendizagem. E que a gente espera aí que isso tudo reverta num excelente desempenho no SAEB. Eu acredito que esse ano a gente vai ter um bom resultado, porque a gente brinca aqui na escola que a gente tem uma safra muito especial dos nossos nonos anos. Eles vêm de uma são todos os nossos alunos que são do 6º, 7º, 8º, né? Agora estão no 9º. E a gente vê que esses 3 nonos, eles são especiais, assim. Então, a gente está apostando muito. Eu brinco, o próximo SAEB que lute, porque não vai ser, talvez, muito fácil, porque esse a gente está apostando bastante nos nossos nonos anos. E seria isso, prof. Eu não coloquei ainda o vídeo na apresentação, mas eu pretendo colocar essa semana. Eu estou com um probleminha de saúde, né? Eu contei para você. Então, eu estou aqui na escola, mas eu estou de atestado, inclusive, porque deu um probleminha aí que está incomodando um pouco. Muito Obrigada. bom, gente. Parabéns, muito bom. E muito importante essa fala, de sempre deixar bem claro para eles e sempre incentivar que essas metodologias, elas têm que ser constantes, né? Então, sempre continuar nessa fala de motivação e sempre mostrar para eles o quão é importante e o quão de sucesso que acontece. Todos são sucesso, a gente fica escutando e todas essas aulas são aulas de sucesso, são aulas maravilhosas,
Né? E o quanto Então, Ana, eu acho que a gente vive um momento bem bacana, assim, né? Nós estamos aí desde 2019 falando sobre observação, e no começo ele era bem complicadinho, até para a gente assimilar, né, tudo Exatamente. isso. Mas eu falo que agora, assim, se tornou uma rotina que é bem comum, às vezes você está na sala de aula e um professor está na tua sala e um professor te chamar assim, vem aqui, eu preciso que você observe minha aula, porque foi muito bacana, eu tenho uma ideia aqui, e eles nos chamam, e isso é bom, né? Então, esse espaço agora é um campo aberto, eu falo que não é mais um campo assim, a gente combina, claro, antes, mas aqui no meu colégio a gente já tem assim essa parceria, eu diria, sabe, muito bem estabelecida com os professores. Que bom, parabéns pelo trabalho, Rosane. Obrigada. Sheila, vamos lá? Então vamos. Deixa eu abrir aqui. Prontinho, Sheila? Ok, então, boa noite, pessoal. Sou a professora Sheila Eleodoro de Souza, sou pedagoga e estou como gestora no Colégio Estadual do Campo Adélia Rossi Arnaldi, que fica no distrito do Sumaré, no núcleo e no município de Paranavaí. Então, a minha observação aconteceu com a professora Fabiana, eu fiz com a terceira série do ensino médio A, e foi uma aula de recomposição de aprendizagem de língua portuguesa. Nós fizemos ela no dia 1º de abril, né, a observação. Quando eu me sentei com a professora para a gente planejar a observação, nós colocamos como objetivo analisar a metodologia dela em sala de aula, a estratégia que ela escolheu, que seria a rotação por estações, mas o foco seria a participação e a interação dos estudantes em cada uma daquelas estações. Então, nós combinamos que essa metodologia, né, tinha que ter o engajamento dos estudantes, nós iríamos observar os engajamentos dos estudantes nessas diferentes estações, e que a dinâmica seria realizada ali, né, um tempo dedicado para cada aluno de 10 minutos em cada estação. A interação dos alunos, cada uma delas tinha um recurso diferente para cada estação. A que mais chamou a atenção foi a de gamificação. Né, professora? Eles gostam mais, tiveram várias estações, mas a que de início já chamou a atenção foi a de gamificação. Então, nós fizemos um planejamento, nós fizemos o alinhamento, colocamos todos esses objetivos, identificamos, né, o que a gente queria ficar, o meu tempo de permanência na aula. Ela já me identificou que seria, o gênero seria o gênero textual mito, o descritor seria o descritor 13, uma coisa que eu sempre tenho colocado para eles agora no feedback, sempre começa apresentando o descritor e a habilidade do mesmo no início das aulas, para que os alunos também fiquem sempre familiarizados com o descritor da sua aula. Então, a gente combinou, naquela aula seria, então, o descritor 13, a aula seria expositivo, ela teria tipos de linguagem e também seria trabalhado os sinônimos. Então, ela faria 4 estações, fez 4 estações. A primeira estação, passou, né, prof? Isso, a primeira estação ali, ela fez com uma atividade impressa, onde eles iriam trabalhar diferentes tipos de linguagem. A segunda, trabalhar com sinônimos, para utilizar o dicionário para identificar palavras complexas na tabela. Uma das coisas que a gente identificou e que a gente tem conversado bastante, que muitos dos erros dos estudantes, vamos dizer assim, nas nossas atividades avaliativas e de nivelamento, são por palavras complexas, por, de repente, não conhecer aquela palavra, então a gente tem trabalhado também, orientado os professores a trabalhar bastante com essas palavras complexas. A outra estação foi uma letra de música, em que eles tinham que interpretar a letra para identificar quem era o locutor e o interlocutor daquela música. E, por último, o mais amado pelos alunos foi o joguinho no Word Wall,
esse WordWall tinha questionários com quizzes, eles utilizaram os tablets para responder sobre também locutor e interlocutor. A realização da observação, como eu falei, aconteceu no dia 1º, né? Nós fizemos o acompanhamento da aula, eu fiz os registros daquilo que eu estava, né, observando, anotei as evidências, a participação dos alunos e a eficácia daquela metodologia. Depois eu fiz a análise da observação, sistematizando as minhas anotações, elaborando aquilo que eu acreditava que teve como pontos positivos, e algumas sugestões que poderiam ser construtivas com base nos registros. Por fim, fizemos daí no dia 9 o feedback, né, onde eu apresentei para ela os registros, destacando os pontos que foram observados, e propus, então, algumas sugestões de aprimoramento, né, e aquilo que poderia ser necessário. Parabenizei ela pelos pontos positivos e identificando aqueles pontos de melhoria por meio de questionamentos propositivos, que eu acho que quando a gente faz o questionamento propositivo, é muito mais fácil o professor falar para a gente aquilo que pode melhorar do que a gente apresentar para ele. E estimulei o diálogo reflexivo sobre a prática docente da professora. Aqui nós temos, né, algumas fotos ali da rotação por estações. Então, a primeira foto a gente pega um ângulo geral da turma, a segunda eu estou ali no fundinho fazendo os meus registros, né, das observações, e essa estação em si era a estação onde eles estavam trabalhando com palavras no vocabulário no dicionário. A segunda era a letra da música. Esse aluno que está em pé me chamou muita atenção pela participação dele. Ele não gosta nem de fotos e nem de ser muito participativo. É um aluno meio infrequente, eu sempre faço busca ativa dele, mas nesta aula específica ele começou a participar. No começo ele ficou inibido, mas depois os outros alunos começaram a incentivar e aí ele foi com a turma, ele participou de todas as estações bem direitinho. E a última, que foi os jogos dos quizzes, com o WordWall, onde eles estavam trabalhando ali, né, o interlocutor na atividade da professora. Aqui eu fiz como professor também, coloquei o print do feedback que eu coloquei lá do LRCO para ela, né, mas antes, acima, eu coloquei a ficha que eu utilizo para fazer o registro da observação de sala de aula. Isso. Aí, essa ficha é onde eu faço sigo os focos da nossa observação enquanto direção. Eu vou tentar projetar aqui, então, já, Sheila. Tá. Eu acho que eu consegui abrir aqui, vamos ver. Ok. Eu acho que eu deixei todos os documentos abertos. Isso. Então, essa é a ficha que eu costumo levar para a sala de aula, né? Nela eu coloco ali os pontos principais, que são data, o horário, o tempo que eu permaneci na aula, o nome do professor, componente curricular, o turno, a turma, né, a série, e o conteúdo abordado que eu coloquei lá, que foi identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e locutor do texto, que é da aula 14 do LSO, e bem destacado ali o nosso descritor 13. Então, houve agendamento, os critérios, que são os nossos focos, né, que eu assinalei ali, todos eles, que são 5 critérios que a gente tem na nossa resolução de diretor, e eu acrescentei identificar se a atividade trabalhada atende o objetivo da recomposição da aprendizagem também. E eu sempre coloco ali quem é o aluno que faltou, para eu saber como que estava, né, naquela aula. Aí, na ficha, ela traz os focos, e eu vou assinalando ali se ela atingiu, se não atingiu, ou se atingiu parcialmente, e na frente eu costumo fazer a observação. Aí, a partir dessa ficha, das minhas observações ali, dos nossos focos e critérios, eu consigo, então, elaborar o meu feedback, pré-elaborar, né, porque, na verdade, ele é elaborado durante mesmo, quando a gente faz o diálogo formativo,
mas eu costumo colocar tudo ali, o que a gente observa, para na hora eu ter respaldo daquilo que eu preciso orientar. Então, houve uma boa participação dos estudantes, né? Eles realizaram trocas entre si, o tempo foi hábil, possibilitou a implementação da atividade de forma satisfatória, a professora utilizou como metodologia a rotação por estações, proporcionando, né, diferentes atividades para que os estudantes aprendessem e atingissem o objetivo da aula. A professora possui uma comunicação assertiva com os estudantes. Essa professora é muito engraçada, ela tem um tom de voz muito baixo, e os alunos já pegaram esse jeito dela, porque estão com ela há algum tempo. Então, ela vai falando tão baixinho, porque eu falo alto, né? Sou meio espivitada, assim, e eu já quero que a professora seja... E ela não, ela ali uma lady, e eles vão acompanhando as orientações dela. Então, ela consegue ter uma boa comunicação, ela consegue manter, né? Conseguiu se manter presente em todas as rotações, colaborando, sanando dúvidas. Houve, né, nas rotações com maiores trocas de informações, alguns estudantes estimulavam os outros, como eu citei o caso do aluno Fabrício, vou falar o nome dele, que estava em pé, que no início não queria, os colegas insistiram ali, incentivaram, e ele começou a realizar. Eu até coloquei aqui, entre aspas, as falas, né? Abre o dicionário aí, né? Leia a letra da música. Então, assim, é importante a gente colocar algumas falas para o feedback, porque às vezes, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, eu gosto de anotar algumas falas, porque na hora do feedback eu questiono se foi positivo, eu elogio, e se for uma coisa que precisa de melhoria, eu pergunto, né, qual que era a intencionalidade, por que você utilizou aquela fala naquele momento. Então, eu gosto de fazer essas anotações. E outros que foi identificar se o objetivo foi atingido, eu coloquei que alguns estudantes foram mais proativos que outros, conseguiram rapidamente ali se inserir dentro da prática da atividade, outros dependiam mais do auxílio, ou aguardavam os colegas para realizar a atividade, né? Outros gostavam mais de copiar, mas estavam ali, estavam presentes. Aí, no final dessa minha ficha, eu coloco a data do feedback prevista. Depois, no dia, eu utilizo ela ali junto com o professor para colocar a data que eu fiz, o horário que eu coloquei, né? E nesse feedback eu comecei já parabenizando também a professora, né, por utilizar uma metodologia de Douglas-Move. Ela utilizou, né, a rotação por estações, utilizou 4 estratégias diferentes. E com essa metodologia, o que a gente conseguiu identificar, né? A participação dos estudantes, que era o objetivo do nosso alinhamento para essa observação. Ela também elogiei o planejamento dela, porque estava de acordo com a aula do LRCO, porque eu também dei uma olhadinha antes. Ela incentivou os estudantes, né, para que eles se movimentassem, participassem. E aí, como ponto de atenção, eu destaquei a importância de sempre fazer uso da descrição do descritor. Então, sempre começar a aula falando ali o descritor. Como era uma rotação por estações, naquele momento ela não falou, ela foi direto para a prática, explicando, dando comando do que eles iriam fazer. Aí eu falei que mesmo sendo uma aula com metodologia ativa, com uma atividade diferente, é importante ela utilizar aquela minha orientação de, no início da aula, identificar o descritor que eles vão trabalhar. Aí eu questionei ela se no ponto de vista dela, ela havia atingido o objetivo, né? Ela afirmou que sim, que conseguiu com que todos participassem, mesmo que uns ou outros, né, de maneira mais efetiva, mas todos conseguiram participar. Ela, segundo a professora, trabalhar com as rotações ajuda muito na atenção dos estudantes, eles não ficam tão dispersos, né? Esta turma tem o perfil de alguns estudantes ter mais proatividade do que os outros, tem uns que têm o hábito de dormir, então, com essa rotação de estações, ele não teve o tempo de dormir, porque ele estava ali, precisava ficar acordado e participar da rotação. Aí, após eu ouvi-la, eu acolhei a fala e fiz o combinado de sempre que um estudante dormir, né, solicitar que ele levante, que ele lave o rosto, e se não conseguir sucesso, pode solicitar a nossa ajuda, porque a gente está aqui
para ser parceiro, para estar junto com eles, né? Principalmente por ser uma terceira série, a gente não pode deixar a peteca cair, né? Que eles precisam aprender, que eles precisam estar ativos e participando das aulas. Aí, como ponto de atenção, eu apresento a falta de enfatizar os estudantes do descritor, eu repito ali no final, né? Para ela retomar isso sempre em todas as aulas, e fazer também não só a menção do descritor, mas retomar, fazer uma ligação com a aula anterior, fazer uma retomada no início da aula, ligando uma aula a outra, né? Aí incentivei a manter aulas com metodologias diversificadas, pois ficou evidente que os estudantes ficaram mais ativos, né? E combinamos da professora colocar em prática sugestões e evidenciar por meio da continuidade, e eu evidenciar essa prática por meio de novas observações junto com ela na sala de aula, né? Aí, quando eu abro o LRCO, durante a observação, eu também deixo a rubrica em mãos, para junto com a professora, nesse momento do feedback, quando a gente vai assinalar lá as estrelas, eu gosto de, junto com eles, estudar a rubrica. A gente vai conversando, aí eu costumo falar, e aqui, o que você acha daquele momento? O que a gente pode assinalar devido àquilo ali? Porque o professor também precisa, na minha opinião, conhecer a rubrica, saber o que a gente está observando, o que a gente está analisando. Então, eu tenho o hábito de, tanto quanto for o componente da recomposição, como o outro componente da regular, permitir essa utilização da rubrica para a gente fazer uma reflexão, para ver se a gente conseguiu realmente atingir o nosso objetivo dentro dos nossos critérios. Essa ficha ela é bem completa, na verdade, eu fiz uma adaptação da ficha que eu tinha da tutoria para observação da direção, porque eu acho que dá para a gente utilizar bastante, e ela fica, assim, uma maneira de maneira sucinta mesmo, né? Vai direto no foco. Acho que era isso. Sheila, parabéns. Deixa eu parar aqui a apresentação. Daí, no final, já é o teu vídeo, né, ali? Isso. Certo. Mas o vídeo é a mesma explicação, eu falando como que foi esse processo. Muito bom. Como que foi o diálogo com a professora. Uma das coisas que eu tenho achado bem importante é o acolhimento dos professores em relação aos nossos feedbacks também. Eles estão tão envolvidos no processo, vendo, né, a questão da mantenedora colocar 2 docentes, ver que a gente está fazendo observação. Então, quando a gente vai para esse momento feedback, eles estão acolhedores, eles querem sugestões, eles querem nos ouvir. Então, tá muito bom esse trabalho, assim, eu gosto bastante do feedback, de dialogar e conversar, e eu sempre deixo bem claro, é um momento de formação continuada em serviço. Então, a gente está ali o tempo todo para se ajudar. Perfeito, muito bom, muito bom. Eu estava assistindo a tua apresentação, e estava lembrando. Um dia desse eu estava fazendo observação também, e daí me chamou muito a atenção, a nossa professora de língua portuguesa, ela sempre coloca assim, o descritor, e ela escreve assim, objetivo da minha aula. Ela começa a aula escrevendo no quadro, objetivo da minha aula. E daí eu falei, você é muito maravilhosa, eu falei para ela. São maravilhosas de português, são maravilhosas, falei. E outra, quando você citou aquele aluno que não participa, eu também lembrei um dia desse, um aluno na recomposição aqui. Ele não fala, ele não participa de nada, assim, muito difícil. Daí o professor foi fazer uma atividade, era uma atividade bem dinâmica também, era uma dinâmica diferenciada. Daí o professor falou assim, mas você não vai, né? Você não gosta de participar? Daí ele ergueu a mão, assim, no 3º ano. Daí ele falou, eu quero. Daí, até eu fiquei assim, falei, nossa. Ele falou, eu quero. E ele nem fala na sala. Uhum. Aí ele participou até o professor ficou abismado, assim. Aí eu falei, nossa, você vê, então quer dizer, eu quero porque é algo diferente. Isso, e é evidência, né, Ana Paula? Eu falo que quando a gente trabalha com evidência, fortalece nosso trabalho para feedback, fortalece nosso trabalho para as nossas reuniões de alinhamento com os professores da recomposição da aprendizagem. Eu acho que esse trabalho, ele é árduo, mas ele tem nos mostrado caminhos que dá para a gente ajudar bastante e ser parceiro, né, dos nossos professores e dos nossos estudantes.
Exatamente, muito bom. Parabéns, Sheila, pelo trabalho. Obrigada, Excelente. parabéns você também pela formação. Fez junto com o meu pessoal daqui, né? Ai, que bom, que Eu bom. vi que você estava junto com os meus diretores daqui, com os Tava. colegas. Todo mundo junto. Isso, parabéns. Que bom. Então, Ivone, cadê Ivone? Deixa eu achar Ivone aqui. Tá lá, Ivone, vamos lá. Já vou projetar o seu, só um pouquinho. Gente, foi uma luta, tá? Cheguei aqui na minha casa, eu tinha saído para uma viagem, retornei com o cabo cedido e entrando em contato com os vizinhos, cadê a internet? Filho, cadê a internet? E desesperada, porque o meu dados móveis, você pode ver que eu entrei e saí umas 10 vezes, não segurava dados móveis, mas graças a Deus a equipe lá da prestadora de serviço conseguiu. E aí, isso aí. Bom, então, pessoal, quero apresentar para vocês o Colégio Estadual do Campo, professora Maria Gomes Bezerra. Ele fica no distrito de Holanda, dentro do município de Ubiratã, núcleo de Goerê. Eu escolhi essa escola, faço aqui a minha trajetória profissional, estou nela desde 2009, né? Como docente, tenho 32 anos como professora, estou há 16 anos na rede estadual como gestora e mais 4 no município, 20 anos de gestora, tá? Eis aí o nosso colégio, que a gente tem todo esse amor, né? É a nossa vida, de certa forma. O desafio, então, né? Que para nós se tornou uma coisa comum, já não é mais desafio, que é estar conversando com os professores diariamente, e eu já chego e já fico nos dos professores. Eu já estou tão apta a estar do lado deles, que eu já vou ficando por ali, eu acho que eu sou mais 80% pedagógico, fica só 20% para o administrativo. E eu agendei com a professora de língua portuguesa, lá no 9º ano, né, para a gente observar, então, dentro da recomposição da língua portuguesa, para o dia 3. E ela, né, também estava nessa mesma fase de formação. Então, na verdade, eu fui atrás dela, ela já veio atrás de mim também. Foi uma graça esse período, gente. Os 6 professores aí que fizeram formação, todos vieram agendar comigo, isso nunca aconteceu. Eles precisavam da minha observação e do meu feedback. Eu gostei bastante dessa dinâmica. Então, no dia 3, a gente marcou a observação e no dia 4 eu já tive que fazer o feedback, para precisava também dessa situação. Ela segue o RCO, então a professora, ela é bem comprometida, aqui ainda está Maria Gomes, tá? Aqui é mais fotinha. Foi utilizada, então, a escolha pelo RCO do descritor 12, tá? Que seria identificar a finalidade de texto, aqui na parte de cima do nosso colégio ainda. A gente aí usou pinturas, né? É um colégio pequeno, tá, pessoal? São 7 turmas, 5 programas e projetos. Comecei com 100 alunos, hoje já está 90, porque tem uma rotatividade, escola do campo, saiu do aviário, vai embora aluno, às vezes não volta, né? Essa é a nossa realidade aí, tá? Ficou acertado o nosso foco de observação, tá? Que seria atividade em ação, eu iria observar mais dentro das metodologias, estratégia dela, de ensino. Também ficou combinado as demais rúbricas, que eu gosto, na verdade, de não ficar só numa, não, eu gosto de olhar o todo do professor, tá? E a professora é muito engajada, né? Ela usa bastante ações dentro da sua aula para implementar. E o feedback foi realizado no dia seguinte, aí como eu já falei para vocês, ok? Na próxima, professora, por gentileza. Bom, aí está o nosso 9º ano, eram 10 alunos, agora 11, está vindo o 12, o medo é assim, não ter 10, né, e não passar pela avaliação do IDEB. Escolas do campo, gente, faz um trabalho assim que vocês imaginam, né, menos alunos e altamente professores engajados, dá para fazer um trabalho muito bom, tá? A nossa proficiência em português no fundamental é 105. O nosso núcleo é um dos maiores, então o desafio da professora Elizabeth é com esse descritor aí, né? O descritor 12, identificar os textos, os seus gêneros, então falar muito do texto narrativo, descritivo, dissertativo e os demais. Ela usou muito, ela recolheu bastante textos, né? Também do Acerta Brasil e dos slides que ela tem no RCO, e também porque ela usa muito simulado, ela entregou para os alunos. Você veja que ela começou organizando a aula de uma forma assertiva,
que é o que a nossa tutora tem chegado e falado. Aqui vocês têm como fazer essa organização de carteiras em forma do U, que é o que a sede quer, não é, Ana Paula? É o que todo mundo está pedindo. Eu imagino que escolas com 30 e pouco, 40 alunos é um desafio, mas a nossa escola, né, até falamos agora em estudo e formação, que nós vamos ter que implementar esse formato, tá? A gente vai, assim, por convencimento, por dialética, contextualizando, mas a professora Elizabeth explorou bastante isso daí, e os alunos se envolvem, eles gostam dessa coordenação. Aliás, esses alunos também estão bem comprometidos com aprender, são apenas 11 alunos, né? Então, ela já colocou de forma bem assim organizada, centralizou a televisão, que eu já achei uma didática muito propícia, até fui pontuando para ela os avanços, né? Ela traz, eu sempre pedi assim, traz bastante atividade, porque quanto mais atividade, mais fixação. Eu sou da época que era muita tarefa, muito exercício, e as minhas dislexias foram curadas por professores que davam muita atividade. E eu bato muito no feedback aos professores, né? E eu vejo que ela incrementou bastante nesse momento aí, tá? A gente pode ver, eu gostei muito na hora que ela trouxe um texto, gente, texto de barras. E aí ela passou meio por cima, e como eu estava ali interagindo junto com a equipe, né, olhando se ele estava acertando, eu falei, vamos fazer a leitura mais um pouquinho, professora, dessa opção de texto de barras? E a pergunta era assim, qual é a faixa etária que as pessoas mais leiam? Aí, de um por um, ela foi perguntando, fulano, a primeira barra, né? Interessante que Ai, será que travou da Ivone? Acho que travou, né? Ai, travou. Vamos esperar um pouquinho para ver se ela consegue voltar. Deixa eu deixar aqui, ó. Vamos aguardar um pouquinho. Então, a internet é judia, gente. O meu também aquele dia caiu, é muito triste. A minha, eu tô aqui até suando, pensando, fique firme, que a minha também está oscilando hoje. Acho que a Ivone caiu mesmo. Então, vou fazer a leitura do feedback da Ivone, certo? Qualquer coisa, se ela conseguir voltar, daí a gente termina. Então, ela colocou lá. Foi possível evidenciar o bom planejamento da aula da professora, desde a organização das carteiras em forma de U, o que promoveu a interação e estimulou a participação dos estudantes. Ela utilizou a proposta do RCO. Ivone, voltou? Oi, voltei, menina, caiu aqui. Ainda bem que o celular está funcionando. Ai, obrigada aí por dar continuidade. Nada, eu estava lendo seu feedback para eles. Não, beleza. Então, você colocou ali no RCO aquilo que eu já descrevi, apresentou várias atividades impressas, implementou com recursos digitais, utilizando a TV do Catrão, ao deixar centralizado no meio, né? Ela foi didática também por utilizar várias imagens com os vários gêneros de texto através do material de slide ou RCO. Assim como as atividades do Acerta Brasil. Então, ela fez ali uma mistura boa de informações para apresentar os diversos estilos de textos, tá? Charge, né? O pessoal hoje tem uma facilidade de fazer a leitura dos textos e o gênero de charges. Antes era um desafio, e eu vejo o quanto que de tanto ser familiarizado, isso que é interessante, né, pessoal? Quanto mais a gente usa, o que era desafio lá atrás, igual para nós, né, esse momento de Meet, era um desafio. Chegou um dia que era um desafio. Hoje, de tanto uso, se tornou algo familiarizado, e não é mais um desafio tão grande. Foi percebido o entendimento pela quantidade de acerto aos textos, né? Como os das tirinhas, com as barras, charges, aquilo que ela apresentou, tá? Olha, o clima foi bem propício, eu já falei para vocês que eram apenas 11 estudantes, né? Os alunos acertaram bastante. Ela manteve uma coisa, assim, que eu já vou adiantar do feedback que foi dado para ela, né? Que eu gosto do que ela também me retornou, porque eu peço também o feedback para mim enquanto diretora. Ela tinha uma dificuldade de se posicionar como líder. Ela era muito mãezona,
Então o pessoal chamava ela Betinha, e eu falava, professora, mas a senhora é professora. E aí as fofocas eram sempre na aula dela, e eu falava, na sua aula não pode ter brecha para ninguém falar mal do professor. E por que que isso acontece? Então, assim, várias situações aconteceram em outros momentos, e aí quando eu fui dar esse feedback dessa aula que foi tão completa, e eu vejo o engajamento dela, ela falou assim, eu gosto das suas orientações, tem me ajudado. E aí eu respirei, porque é uma senhora que acabou de fazer 60 anos, eu tenho 50, né? E aí, quem sou eu na ordem do dia para falar com essa pessoa que tem tanta bagagem na vida, mas quando ela falou aquilo que você me pontuou, e ela mudou realmente, ela não deixa mais o aluno tratar ela como se fosse assim a mãezona, não que não tenha o carinho, mas assim, a professora Beth, né? A professora Ivone, aqui na minha aula, e ela implementou com muito mais informações, então não tem mais tempo para ninguém falar de ninguém, sabe? Eu acho que isso daí foi uma coisa assim, no feedback que nós tivemos ali no particular, que cresceu bastante, tanto ela quanto eu, porque a gente pede tanto o Espírito Santo da sabedoria para a gente não falar nada que magoe ninguém e que a gente acentue as coisas boas e não deixe de também incrementar o que podemos melhorar, né, professora? Então, isso daí que a gente procura fazer nesses momentos. Eu sei que vocês querem que a gente sempre apresente algo a mais. E a gente tenta fazer isso daí sim, tá, Ana? É desafiador, mas aí está. Eu uso esse formato, tá? Igual ouvi vocês falando aí, eu abro essa tabela com as rúbricas. Ela foi bem completa, apesar de eu ter pontuado que eu ainda não estou vendo ela iniciar algumas apresentações, chamando o aluno para participar, trazendo conhecimento prévio. Esse também foi uma das apontamentos que eu fiz a ela. Você chega já com aquela ânsia de ensinar e traz os conceitos, mas esqueceu de começar com a volta calma, né? Introduzindo o assunto, colocando o aluno para participar de alguma forma, como eu vejo que os professores já fazem. E outra indicação que eu dei, que eu, assim, pontuei para ela, e também faço com os demais professores, precisamos avançar nessa organização de pôr os alunos com aquele maior nível para contribuir com o outro. Só que vocês sabem qual é o desafio? Não é que os professores não querem colocar esse nível de aluno. Esses alunos são mais egoístas. Aquele aluno que tem só 10 a 16 alunos, já tem um pouco aluno. E aquele que tem um pouco mais de habilidade, às vezes ele não sabe ajudar a gente. O nosso desafio é levar essa virtude que os alunos queiram contribuir de alguma forma com aquele aluno que é dislexo, que tem TDAH, que tem agora bastante com autismo, né? Fazer esse movimento de fazer alguns alunos naquela organização de pôr um do lado que possa ajudar no foco. Mas esse feedback que a gente tem dado aos professores, eles acolhem também de uma forma bem amigável, porque eles veem que a gente, diretora, está lá para contribuir. Eu sempre me coloco assim, estou aqui para ajudar. Eu venho para tentar contribuir. Essa é a nossa função, é se ajudar, nunca fiscalizar. Ninguém é maior que ninguém, né? Mas assim foi feito, tá? E aí, essa folhinha também eu passei para ela levar para o formador dela, para a apresentação dela. Não sei se tem mais alguma coisa. Acho que tem um vídeo, né, Ana? Eu fiz um vídeo lá rapidinho, eu estava em viagem, fiquei com medo de não dar certo. Não sei se você vai precisar, porque a gente já falou tudo, Isso, né? isso, eu posso ver depois. A minha internet também está Sim. falhando, eu tô com medo que falhe. Hoje é o dia, né? Hoje foi o Muito dia. bom, Ivone, parabéns. É isso aí, gente. Estamos aprendendo e todo mundo compartilhou tanta coisa boa. Ô, Sheila, por gentileza, compartilha lá a sua organização de observação em sala. A Gostei ficha? muito. A ficha, por favor, joga lá para nós. Claro, compartilho Isso sim. ajuda bastante a incrementar, né? Ajuda a observar e anotar. A visualização, né? Sim, compartilho sim. Tá, obrigada. Parabéns a todos. Eu sou fã dos professores, diretores, porque nós que estamos no chão da estrada, nós sabemos como é que é árduo, né? Nós sabemos e temos que nos valorizar, admirar e respeitar muito, porque só quem está nesse embate que sabe, né, gente? Parabéns a todos vocês, tá? Meu carinho. Obrigado, Ana. Obrigada pela compreensão, tá? Eu agradeço, parabéns, muito Adeus. show. Pessoal, achei que travou aqui. Não, vocês estão me ouvindo? Então, eu achei que falei, será que fui eu que travei? Não. Então,
para a gente terminar aí a nossa jornada, eu vou escolher o pessoal aí que já apresentou, né? Vamos escolher. Angelita, escolha um número para nós. Número 7. Angelita, eu mesmo respondo? Isso, responda para nós. O que você... Como venho buscando incentivar a cultura de aprendizagem entre meus professores? Então, assim, acho que primeira coisa, hoje foi um bom exemplo, né? Hoje abriu formadores, então, quando eu recebi lá da Carol, que é a nossa coordenadora, né? Que eu falo Carol, porque eu e a Ana, a gente tem a mesma coordenadora. A gente já recebeu, eu já enviei para eles, né? Falei, ó, galera, quem ainda, porque tem professor PSS que não tinha entrado ainda, né, no Formadores da Primeira Jornada, então eu já pedi, falei, ó, pessoal, vamos entrando, as pedagogas também, a gente já vai organizando o horário, né? É lógico que às vezes a gente quer colocar elas no período que não tem aula, mas a gente sabe que tem essa prerrogativa, né? Então, assim, primeiro isso. Uma das outras coisas também que eu falo assim, porque eu já passei pela tutoria e o Lemov, assim, era o nosso livro de cabeceira, né? Então, assim, eu sempre levo para eles essa questão das metodologias ativas. E as metodologias ativas não é questão só de usar tecnologia, né? Então, isso ficou, assim, bem legal, porque quando eu entrei ali na escola, eu fiz as primeiras formações, até a minha equipe pedagógica falou, nossa, é difícil uma diretora que entre assim e seja pedagógica. Eu já entrei com todo o material organizado e pastas. Quando elas entram no começo do ano, eu já deixo tudo pronto. E, assim, a mesma coisa com os professores. Então, de vez em quando, né, para não ficar aquela coisa maçante em relação às próprias técnicas de aula nota 10, eu tiro umas 3, 4 cópias, assim, e de vez em quando entrego. Daí, de vez em quando, eu tiro cópia num papel colorido, coloco lá no mural, uma técnica que eu achei legal ali, que eu acho que, de repente, vai colaborar. É aquela coisa, assim, meio sutil, mas eles olham, nossa, que legal, daí um passa para o outro, né? Então, eu falo assim, a gente tem que incentivar o quê? A gente tem que melhorar, mas a gente tem que ver, assim, que esse pequeno incentivo, essa coisa, né? É uma das coisas que eu adotei ultimamente, a minha diretora auxiliar também está gostando e está adotando, sempre no feedback formativo eu tenho um docinho para o professor, sabe? Porque a gente fala tanto do aluno, mas o professor também gosta desse mimo, desse carinho, sabe? Então eu pego uma frase legal, imprimo rapidinho, é tudo assim, né, gente? Não dá tempo de preparar nada bonito, mas imprimo, corto ali, deixo umas 4, 5 já na minha gaveta, daí já pego um chocolatinho, uma bala, alguma coisa ali, depois do feedback, né, que eles falam assim, primeiro você dá aquela sacolejada na gente, depois adoça, né? Até um professor que falou assim, mas não dá para ficar bravo com você, porque você vê e ainda você ajuda a gente sai com um docinho daqui. Então, essas coisas, né? Procurar sempre mostrar o caminho também, porque eu falo criticar por criticar é muito vazio, então a gente sempre tem que estar ali contribuindo. Eu falo, são 34 anos de escola, aí eu cada vez eu vejo que eu não sei tudo mesmo, que eu tenho muito caminho para percorrer, e hoje, né, também sou grata aqui por você, por todos os diretores, que eu fiquei aqui ouvindo e falei, meu Deus, eu coloquei como sugestão ali, que eu acho, pode ser que seja possível, a gente poder visitar, sabe? Visitar essa escola lá do outro lado do Paraná, visitar a escola da professora aqui, que falou agora, da diretora, que fiquei encantada com a fala dela, gostei muito. Então, assim, eu falei, a minha sugestão é que, além de toda essa troca que a gente tem, a gente possa um dia visitar a escola um do outro. Nem que seja uma escola, né, que a gente possa visitar aí, a gente ir, assim, a gente já tem aqui as nossas, que eu falo na tutoria, eu já visitei os meu núcleo inteiro aqui de Paranaguá, mas eu quero visitar lá no norte, aqui no sudoeste, né, Curitiba, aqui na nossa capital. Então é isso. E eu agradecer a todos aí, gente, que vocês, como a Ana falou, são diretores de excelência, eu estou aqui babando por todos. Obrigada, hein, gente. Certo, obrigada. Então, vamos escolher só mais um número. Paulo, podemos escolher um número? Oi, podemos? Podemos? Oi? Vamos lá, escolha um número para nós. Vocês me ouvem? Pode falar. Você falou 4, mas desligou o microfone. Ah, então vamos no 4. Oi, número 4. Paulo, que marca pretendo deixar na gestão da escola? Nossa, isso é bem importante, né? Eu acho que a marca mais importante uma delas, né, que a gente gostaria de deixar é ser lembrado por
ter sido companheiro, por ter sido estimulador, por ter sido apaixonado pela educação, por ter feito todo mundo pensar e repensar sobre suas ações. Eu acho que deixar a marca de sempre querer, aquele gostinho de querer mais, de buscar algo, de querer correr atrás, de estar aberto às novidades, aquilo que vem somar para que a escola avance, para que os alunos melhorem a sua aprendizagem. Deixar bem claro e deixar também que a escola não é minha, não é do professor, ela é da comunidade, que a comunidade tem que se sentir pertencente e dona da escola. Eu acho isso muito importante, eu friso isso sempre nas minhas reuniões de pais, que a escola é de vocês. Eu sempre digo, a escola é do povo, a escola é de vocês têm que fazer parte dela, vocês têm que dar opinião, vocês têm que estar juntos dentro da escola. Então, eu acho que essa gestão compartilhada, né, que a gente tenta fazer, eu acho que ela é, assim, um ponto, assim, uma marca bem legal que a gente pode deixar, né, para toda um legado, assim, que a gente pode deixar para aqueles que vêm aí no futuro. E eu queria aproveitar, Ana, me desculpe, mas eu não posso deixar de falar, agradecer também quanta coisa boa que a gente ouviu, que a gente viu, que a gente aprendeu, que a gente vai colocar em prática, já está colocando em prática, que a gente aprendeu com os nossos colegas, né? Eu também tenho aí meus 30 e poucos anos de magistério, de profissão, mas como a gente aprende a cada dia, a cada encontro, né? E como isso é rico, né? Então a gente vê, e eu adorei a tua ideia, Angelita, de a gente visitar as escolas, se a gente pudesse, né? Visitar as escolas, eu acho que o visual também é muito bom, né? A gente vê, né, o que está acontecendo, é bem interessante também. Ana, você é fantástica como tutora, você é nota 10, né? Conduziu sempre de uma forma muito sutil e, ao mesmo tempo, muito objetiva, muito clara, muito, assim, ficou muito claro tudo que você pediu e que você nos ajudou, né? Então, gratidão para você, gratidão para toda a equipe. Muito legal mesmo, gente, muito bom. Parabéns. Obrigada. Pessoal, nosso tempo está bem, né? Então, esse foi mais uma atividade de encerramento. Então, assim, estamos definitivamente no nosso encerramento. Então, hoje até a gente sempre tem tutoria, e na tutoria a gente precisa sempre falar, dar um feedback, né? Deixa eu vir aqui. Dar um feedback. Não consegui fazer o compartilhamento aqui, vamos ver se eu consigo. E daí hoje a minha tutora, eu sempre falo muito bem de vocês, né? Eu sempre falo muito bem dos meus alunos, eu sou bem, assim, mãezona, assim. Então, daí hoje eu sempre falo, em toda tutoria eu falo de vocês. Daí hoje ela falou. E eu achei muito interessante, eu gosto muito dessas questões positivas, né? Daí ela falou assim, eu tinha uma turma maravilhosa. Daí eu fiquei assim, sabe? Eu falei, meu Deus, né? Ela falou, a turma da Ana, eles são muito participativos, ela falou. Ela falou para as outras formadoras, né? Eles são muito participativos, a turma da Ana. E assim, ó, nossa, eu não sei como é que eles organizam o tempo, porque eles falam bastante, eles são participativos. Então, assim, quando ela falou, sabe, quando você olha e diz assim, nossa, exatamente isso. Então, assim, gente, a aprendizagem eficaz dos educadores ocorre em redes colaborativas, onde a troca de ideias, experiências e desafios impulsiona melhorias reais na prática. O que eu tenho a dizer para vocês? Então, eu quero agradecer, foi uma turma maravilhosa. Hoje, quando a professora falou, a turma da Ana é maravilhosa, eu falei, yes, é mesmo. É uma turma maravilhosa. Então, assim, esse é o nosso objetivo do Direfor, é essa troca em pares, toda essa bagagem que cada um de nós trouxe, cada um de nós com a sua especificidade, cada um de nós com o seu jeito de lidar com a sua comunidade, cada um de nós com uma comunidade totalmente diferente da outra. Nenhum de nós, nenhuma comunidade é parecida, todas são diferentes, e cada um trouxe
a sua realidade, as suas ideias, e eu tenho certeza que nós terminamos, estamos encerrando, e cada um de nós leva um pouquinho de cada um, né? Cada um de nós vai conseguir levar, eu levo um pouquinho de todos vocês. E eles, até eu comento assim no colégio, né? Aí eles dizem assim, ó, lá vem ela com a ideia do diretor formador. Eu digo, mas eles são muito bons, e eles têm várias ideias, então, assim, isso é muito bom, né? Quando a gente para e diz, ó, tua ideia é legal, vou levar, vou adaptar para a minha realidade. Então, assim, esse é o objetivo do diretor formador. É a aprendizagem em pares. Ninguém sabe mais do que ninguém. Todos estamos em constante evolução. E todos estamos aqui para evoluir. Então, eu quero agradecer de coração. Antes, vamos fazer a nossa fotinho final. Deixa eu preparar tudo aqui. Não sei se a Lu tá por aí. Eu sei que muitas vezes estão nas demandas, nas correrias. Deixa eu preparar aqui. Vamos lá para a nossa fotinho final. Vamos ver se eu salvei. Vamos ver se deu certinho aqui. Deu certo. Gente, então o que eu tenho a dizer para vocês é que eu falei desde o início. Vocês são todos gestores de excelência. A educação do Paraná está em mãos maravilhosas. Então, todos são maravilhosos, a equipe é maravilhosa, é um trabalho sempre colaborativo, participativo, e aprendizagem em pares vocês fazem a todo momento. Eu tenho muita gratidão, só tenho a agradecer, e eu posso dizer, eu sempre falo e vou repetir, eu sou fã do trabalho de vocês. Vocês são gestores de excelência. Eu agradeço pela oportunidade de trabalhar com vocês ao longo desses 8 encontros. Não esqueçam que até dia 9 temos que encerrar tudo, implementação, portfólio, e eu estou à disposição, certo? Podem me chamar, Ana, ó, alguma coisa aqui não deu certo, vamos tentar terminar, vamos ver o que está faltando. Podem me chamar a qualquer momento, que até dia 9 estarei lá aguardando para que tudo seja encerrado, e vocês já estão praticamente certificados. Gente, agradeço de coração pela oportunidade, vocês são excelentes, de excelência. Parabéns pelo trabalho de vocês e bom trabalho a todos vocês. E até um próximo Direfor. Um abraço. Um abraço a todos. Tchau, tchau. E sucesso no SAEP para todo mundo aí. Sucesso, melhor educação no Paraná é nós aí. Ah, somos nós. Parabéns, gente. Foi um prazer estar junto. Aprendemos muito. A todos. Tudo de bom. Um abraço, pessoal. Tchau, gente. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau. Professora Ana, você me permite uma... Não sei se você tem disposição de mais 2 minutinhos. Com certeza. Então, a Luciana ainda está aí? Será que ela... Luciana... Ou será que ela não saiu ainda? Não sei se ela está ali. Olá, você está me ouvindo, prof? Alô? Ah, tá. Se você me permitir uma assessoria, eu estou passando por uma situação que eu precisei pegar férias para me afastar da escola por questão de saúde mental, sabe?